pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Máquina de Inteligência e eu estou aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui. A gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz, está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no logof que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de logof. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em logof para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, ok? E atenção também no fim do treinamento. Se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Ok? Obrigada. Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso de PGR, GRO e PGR, a implantação. E agora nós estaremos falando da relação da NR7 e PGR na NR1. Como a gente sabe que o gerenciamento, como já comentamos em módulos anteriores, o gerenciamento precisa fazer com que os outros documentos se falem. Então a gente precisa entender o que a NR7 tem em relação ao PGR. Então vamos ver lá. No item 7.1.1, coloquei sobre a norma regulamentadora, NR estabelece diretrizes e requisitos para desenvolvimento do programa PCMSO, né, nas organizações com o objetivo de proteger, preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais. Olha aí. Conforme a avaliação de risco do programa de gerenciamento de risco. Então, isso quer dizer o quê? Como o PCMSO precisa ser feito baseado nos riscos que são levantados, então o PGR presume que tem que ser muito bem feito, até porque vai ter que ter os 5 riscos, né? Os 5 riscos. Planejamento. O PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR. Se implica também em que o médico do trabalho precisa conhecer o suficiente da elaboração do PGR, para que ele possa ali definir exatamente o que vai se ter para os exames. Né? Quanto à organização ainda, deve garantir, garantir essas palavrinhas-chave são muito importante estar atento. Garantia quer dizer algo que está seguro, certo? Tem que garantir. Né? Descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR. Os possíveis agravos à saúde tem que estar também no PCMSO. O PCMSO vai ter que estar bem casado, né, com o PGR. O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências, no inventário de risco da organização, deve reavaliá-lo em conjunto com o responsável pelo PGR. Então, vai ter que haver uma comunicação entre o CERMIT como um todo, ou no minimamente, que elaborou o PGR juntamente com o médico responsável pelo PCMSO. Então vão precisar conversar, vão precisar ter, né? Vão precisar estar integrados. Né? Isso é uma coisa que não estamos aqui criticando ninguém, só fazendo observações, também contando experiência. Na minha carreira toda na área de segurança, eu conheci um médico do trabalho que ia no campo, querer ver os serviços, querer ver as condições para ele poder ter uma percepção mais apurada. Isso pode ter sido essa ação por 2 razões, né? Presumo eu por 2 razões. Uma é, não conhecia o suficiente, queria conhecer, queria estar mais seguro,
ou porque realmente era um profissional que sabia o papel dele no processo e precisava lá ver. Mas os demais que eu já trabalhei, eu não vi ninguém com esse tipo de cuidado. Vi até algum caso ou outro questionando um exame ou outro, questionando o exame não, querendo inserir um exame ou outro. Mas enfim, de qualquer forma é importante estar isso aí integrado. Por quê? Porque isso tudo vai ter, boa parte dos dados vão ser colocados, vão ter que ser colocados, né, descritos, né, enviados para o e-social. Aí vem aqui, ó, 7.5.8, ó. O exame clínico deve obedecer os prazos e a seguinte periodicidade. Ó. Para os empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentam a susceptibilidade a tais riscos. Então, isso é uma coisa que vai precisar estar muito atento. Vou dar um exemplo aqui, já peguei casos, como exemplo que eu vou falar. Empresa que contratou o empregado sem fazer um exame da coluna toda para movimentar a carga. Então, em um mês, a pessoa teve que ser afastada. Então, quer dizer, já tinha uma doença previamente, né? já tinha uma susceptibilidade, uma predisposição, e na verdade não fizeram o exame completo, querendo reduzir custo, mas acabou tendo um problema maior lá na frente. Perdeu a mão de obra que foi encostada e ficou um bom tempo afastada do trabalho. Tudo bem até aí? Isso aí em relação ao quê? No exame admissional, principalmente. Ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades. No exame periódico, ser realizado de acordo com os seguintes intervalos. Né? Ou seja, pessoal, então é importante ter isso aí bem definido. E, por outro lado, às vezes conversar muito com o cliente, porque eu já vi empresas nessa área de medicina que não colocava quase exames nenhum. Eu não estou aqui nem defendendo para colocar ou tirar, simplesmente colocar aquilo que de fato é necessário. E quando essa empresa me chamou para fazer o PPR, o BCMSO deles, eu comecei a identificar os riscos ali, né? Ele veio me questionar, porque ficou insatisfeito, porque teve muito exame. Eu gastei um tempo enorme explicando para ele. Ele aceitou a minha explicação, mas ficou um pouco decepcionado, porque eu aumentei a quantidade ali relacionada aos riscos. Né? Então, quer dizer, fazendo um trabalho sério. Mas alguém foi lá, fez um trabalho deixando faltar algumas coisas, deixando algumas pontas soltas, e houve esse problema de eu gastar tempo para explicar essa empresa. Ok, pessoal? Então, vamos aqui, ó, exames complementares laboratoriais previstos na SNR devem ser executados em laboratórios que atendam ao disposto na RDC Anvisa, número 302 de 2005. Isso aqui eu tenho também esse documento, mas você pode baixar da internet digitando esse número, se caso você não conheça. O levantamento preliminar do PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediata, lógico. Vai ter que se fazer algo imediato para se ter o controle adequado. Houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação. Então, nível de ação é uma coisa que a gente vai conversar bastante na parte de identificação de perigos, análise e avaliação dos riscos. Nível de ação está constando lá no PGR também, e também existe na NR9. O nível de ação ele é 50% do limite de tolerância. 85 decibéis é o limite de tolerância, mas chegou a 80, a gente sabe que em decibel, né, cada 5 duplica. Então, se é 85 o limite, deu 80, já é o nível de ação. Ok? Então, isso também se aplica à parte química. Podem ser realizados outros exames complementares a critério do médico responsável. Também já vivi situações assim, que a pessoa estava questionando lá os exames, né? Aí ainda coloquei para eles, olha, o médico do trabalho tem a prerrogativa de colocar algum exame a mais que ele julgar necessário. Então, ou seja, existem profissionais e profissionais em todas as áreas. Então, isso também acontece. Então, tá aí, ó, riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO. Então, precisa se justificar, não colocar o exame por colocar tão somente. Tem que haver uma explicação.
O ASO deve conter no mínimo, mas vem aqui o que precisa ter no ASO, você verifica direitinho no seu aí, está tudo pontido certinho. A descrição dos perigos e fatores de risco, lembra que nós comentamos? Ou será perigo ou fator de risco. Então, se começar com o perigo, eu prefiro começar com o perigo. Outros preferem fator de risco. Mas não vai mudar nada o resultado final. Identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência. No 7.5.19.4, sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva de agentes listados no quadro 1 do anexo 1 desta DNR, o médico de trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR, para a reavaliação dos riscos ocupacionais e as medidas de prevenção. Então, isso aí eu vejo que vai ser um negócio bem interessante. Constatada a ocorrência de agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele a disfunção orgânica por meio dos exames complementares no quadro 2, do anexo 1, dos demais anexos da SNR, ou exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da presente NR. Aí vamos lá. Caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO, emitir o CAT. Então, tem empresas que criam um critério, né, para a emissão de CAT, até porque a emissão de CAT indiscriminada, sem um critério, acaba tendo majoração. Mas é uma questão de interpretar o conceito, a definição do acidente do trabalho, que é pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, que possa provocar lesão corporal, perturbação funcional, que causa morte, perda da capacidade para o trabalho permanente ou temporário. Então, tem que se fazer conhecer bem esse texto para você estar bem alicerçado no que você define como acidente do trabalho, ok? Está ali a descrição nessa lei, né, 8.213. Afastar o empregado da situação ou do trabalho quando necessário. Aí fica critério médico. Encaminhar o empregado à Previdência Social quando houver afastamento do trabalho superior a 15 dias. Então, isso não mudou muito nada. Aí vem aqui, ó, em relação ao PGR. Reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes do PGR. Então, isso tudo, já sabe que vai se tornar um documento bem dinâmico, que precisa ser atualizado, né, ou melhorado, ou ajustado, ou alterado a qualquer hora, dentro dos impactos que tiver em relação ao PCMSO. Fora a própria programação dele, que de revisão a cada 2 anos. O anexo 2 também fala sobre o controle médico ocupacional da exposição a nível de pressão sonora. Devem ser submetidos a exames audiométricos de referência e subsequenciais todos os empregados que exerçam ou exercerão as atividades em ambiente, né, cujos níveis de pressão sonora estejam acima dos níveis de ação. Então, se está acima de um nível de ação, deu 80 decibéis, fez lá 12,3, deu 80. Então, vai precisar de ter ali fazer a audiometria, conforme informado no PGR da organização. Bom, aproveito para comentar também uma experiência prática que eu tive bem interessante. Teve um médico do trabalho, da empresa, que eu estava trabalhando, prestei serviço, e ele falou comigo que um determinado empregado de um setor havia feito audiometria e dado em níveis, né, de perda auditiva elevada. Eu falei assim, bom, tem alguma coisa errada aí, doutor. Aí sentamos, já comecei a explicar para ele o seguinte, ó, dentro da atividade que eu realizo aqui, eu tenho 12 pessoas nesse setor, né, que é um grupo homogêneo, um grupo similar de exposição, e eu tinha lá uma quantidade de avaliações para fazer. Mas o que eu decidi? Como era uma atividade de 24 horas, então, de 7 dias por semana, direto, eu decidi fazer audiometria de todos os 12 que trabalham, né, trabalhavam naquela unidade. E todos, em todos os horários, deu menos do que o nível de ação. Aí eu falei para ela assim, ó, se quiser alguém tiver interessado, tiver, vamos dizer assim, disposição, nós temos tecnicamente toda a informação necessária até para não fazer audiometria, porque deu abaixo do nível de ação, mas isso fica a critério de vocês.
E posso até afirmar o seguinte, ou esse empregado não fez o repouso para se fazer a audiometria, ou ele é estilo de vida, ele toca bateria, ele utiliza som muito alto, então coisas dessa natureza, ou lidar com produto ototóxico, porque na verdade ele não tem exposição ocupacional para ter perda auditiva. Ok, pessoal? Então, continuando, o anexo 5 fala do controle de exposição a substâncias químicas cancerígenas. Aí tem um detalhe importante que fala que programa de gerenciamento de risco, né? Vai ter que identificar isso muito bem. E, por sua vez, aqui no anexo 5, o presente anexo aplica-se às organizações que produzam, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam substâncias químicas cancerígenas, com o registro do CAS. Então, o registro do CAS, se você observar um produto composto que tem ali uma composição, cada ingrediente que faz aquela composição tem um número do CAS, da substância que foi usada para a composição, os ingredientes. É importante se estudar muito bem isso aí. Eu já passei por muitas atividades desse jeito, de ter que estudar a FISPQ do produto e também estudar o número do CAS, e junto ao laboratório. Então, teve algumas experiências até bem interessantes. Em que sentido? No campo da higiene ocupacional. Estava lá uma quantidade muito pequenininha, 5 ingredientes, mas um daqueles ingredientes tinha benzeno. Então, benzeno uma quantidade muito pequena. Aí, conversando com o laboratório, falei, pô, mas os outros também tinham um grau de toxicidade, mas o benzeno ele é o pior deles. Naquele caso ali, era o pior, porque o número do CAS dizia todas as informações relacionadas ao benzeno especificamente, o número do CAS. Então, eu tive que. Aí o laboratório me falou, poxa, não tem jeito, você vai ter que avaliar um por um, porque para você saber isso aí, você saber as quantidades certas. Então, quer dizer, no campo da higiene, eu podia ter feito ali uma varredura, mas a varredura não contemplava todas as substâncias. Então, eu tive que fazer uma varredura que contemplava algumas, se não me falha a memória, foram 3, e os outros 2 eu tive que fazer específico. E o benzeno também, para saber a concentração, porque 1 ppm de benzeno já é cancerígeno. O benzeno contém na gasolina, ele é cancerígeno. Ok, pessoal? Mesmo tendo uma quantidade muito baixa. Então, é preciso fazer um trabalho profissional de segurança nesse novo momento. Ele tem que ter um conhecimento de higiene ocupacional aprofundado para poder trabalhar dentro disso aqui, certo? Ok? Então, continuando, o médico do trabalho responsável deve registrar no PCMSO as atividades e funções na organização com exposição ocupacional a radiações ionizantes, a substâncias químicas cancerígenas identificadas e classificadas no PGR. Então, o documento vai precisar levar o pessoal para um nível técnico um pouco maior. Então, continuando, os exames complementares para os empregados expostos a agentes químicos cancerígenos, conforme informado no PGR. Outro detalhe importante, pessoal. Coloquei essa imagem aqui que vocês estão vendo desse livro, esses 2 livros, volume 1 e volume 2. Quando eu fiz um curso de higiene ocupacional, pago por uma empresa que eu achava serviço, e lá o professor ele era funcionário da Firjan e também ele tinha feito a formação dele em Harvard sobre higiene ocupacional. E lá ele me indicou, não para mim, né, mas indicou para a turma, esses livros aqui que eu acabei adquirindo, que ajuda, é um trabalho bem interessante sobre as propriedades nocivas das substâncias químicas. Então, você puder adquirir, acho que é uma boa aquisição para te ajudar no teu trabalho, para identificar as doenças que determinadas substâncias podem gerar. Lógico que na FISPQ já vem, mas esses 2 livros, eles dão uma informação um pouco mais aprofundada, né? Tem um especialista nessa área, americano, que montou esse livro aí, né? Escreveu esse livro. Tudo bem, pessoal? Então, pode ajudar vocês a realizar essa atividade melhor, de maneira aprofundada. Radiações ionizantes, de acordo com as informações do PGR e a classificação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CENEM ou o QNEM. Finalizamos aqui essa parte da relação da NR7 com a NR1 em relação ao PGR. Ok, pessoal? Boa sorte, bons estudos. Se tiver dúvida, nos encaminhe vossas dúvidas. Até a próxima. Agora, as orientações finais. As orientações finais a gente pede
Lembrando vocês que cliquem no logoff para poder sair do curso. Não clique no X, clique no logoff para finalizar, ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada